Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Arthur. Fala, galerinha! Estamos de volta agora para Física 2, pra gente fechar bem essa semana, não é isso? Sabe que semana que vem, inclusive, é dia do professor, né? Olha, não quero nada muito extravagante não, tá bom? Um pixizinho de leve, eu já aceito, né, diretor? Não precisa ser muita coisa não, entendeu? Aquela lembrancinha, né? Um barãozinho tá bom, né? Tá bom, pô, dá pra... Um casinho tá bom, tá? Não precisa de muita coisa não. Então, vai ter esse dia do professor na terça-feira e para muitas pessoas enforca aí a segunda-feira. A galera que tá estudando ainda tá na escola, né? Segunda-feira enforca. Mas aqui no ProEnem não, hein? Aqui no ProEnem tem aula. Aqui tem aula. Tanto na segunda quanto na terça. Então a aula vai estar aí, tá? Provavelmente o professor de terça vai gravar essa aula, né? A aula de terça vai ser gravada, mas a aula de segunda é ao vivo. Então vai ter essa aula aí, beleza? Antes da gente começar a aula, queria falar... antes, diretor? Isso. Queria mostrar para vocês o nosso site aí, ó. Já tá no ar, hein? O site da Reta Final, que já tá no ar. Como é que faz para entrar, para acessar? Então, tem o link aqui na descrição do vídeo. Tem o link na descrição do vídeo. Então, você sabe que para participar da Reta Final, né, diretor? Fazer parte da Reta Final, ganhar os brindes, né? Vai ter brinde, vai ter um monte de coisa aí. Então, para você participar disso, você precisa se cadastrar, cara. Então já clica aí no link, já se cadastra, só se cadastrar e aí pronto, você fica safe aí para poder curtir a reta final do Pro, né, com uma revisão muito legal. Pô, o dia da física vai ser muito maneiro quando a gente tiver ali a semana de véspera, o dia da física, né? Que na semana de véspera a gente vai ter cada dia uma matéria. E quando você tiver a matéria lá, o dia da física, vai ser legal pra caramba. Os professores que já trabalharam aqui vão voltar, vão dar aula aqui com a gente, né? Meus amigos, pô, a galera maneira, vai ser muito brabo, vai ser muito legal. Tá bom? Vai ser na sexta? Física vai ser na sexta, física vai ser na sexta. Eu vou fechar a física aí sexta-feira, né? Vou fechar sexta e sábado vai ser... Onde do mal ali, ó. O aulão de véspera. Lá. Vai ter Trevi e eu e o Rifa... Cadê? Mudou. O Rifa e o Índio. Galera que já é mais antiga aí, lembra. Rifa e Índio vão dar aula aí com a gente na sexta-feira. Vai ser bem legal, cara. Vai ser muito legal. Aí, Química, o Thiago e o Alan. Né? Muito maneiro, cara. Matemática, o Lainete. O Lainete é mais antigo, não sei se a galera lembra, né? O Vitor Israel, de Matemática. Pô, vai estar aí essa galera toda. Vai ser muito legal, cara. Então não pode perder. Então já tá aí, tá? O site maneiro aí, o site você dá uma olhada, tá dizendo lá a programação toda, tá vendo? O aulão de véspera que vai ter, o gabarito, olha lá, eu pensativo aqui ó, no gabarito, que eu vou estar lá pensando na prova, o Felipe desesperado, muito bom. Então, dá uma viajada lá no nosso site, cara, e se cadastre, cara, beleza? Pra você curtir aí nossa reta final do Pro. Olha lá. A Ana falou, Vitor Israel, meu Deus, O Índio tira onda, Francisco Júnior falando, ó. Exatamente. Todo mundo aí, ó.
Saudade do Índio e do Lainete, o Lincoln falou. Sim, sim. O Bruno de Biologia, né? Bruno Pires, Bruno, doutor, tá? O Bruno não. O doutor Bruno Pires de Biologia. Essa galera toda vai estar aí, ó. Exatamente. Só as lendas, irmão. Só lenda. Curupira, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, todo mundo aí pra dar aula. Show! Então vamos embora, vamos começar? Vamos falar aí sobre Física 2? Cara, hoje a gente vai falar do estudo analítico. Tá? Então a gente vai falar da parte onde a gente pode calcular essas imagens. Por quê? Nas últimas aulas, eu falei contigo sobre as imagens do espelho côncavo, do espelho convexo, as imagens das lentes, né? Mas foi tudo de maneira qualitativa. Ó, quando o objeto está aqui, a imagem vai estar ali, né? Quando o objeto, lembra que tem o fatídico vídeo do espelho, né? O espelho côncavo que eu trouxe para cá, que estava meio sujo, tive que limpá-lo, não é isso? E fui traído pela minha inocência. E aí eu peguei o espelho côncavo, aproximei o espelho côncavo e você via a minha imagem ampliada, né? Porque quando eu estou pertinho, a imagem fica maior. Beleza. Mas fica maior quanto? É isso que a gente vai ver agora. E você tem que estar próximo quanto? Será que essa distância focal é tanto? A imagem pode dobrar, pode triplicar? Qual a distância que eu tenho que estar para que a imagem fique 3 vezes maior? Tudo isso a gente vai poder calcular agora nesse estudo analítico. Tá certo? Então tem aqui, ó, por exemplo, no espelho, ó. Agora existe um centro para você, para ajudar a fortalecer sua energia, ajudar a reforçar suas defesas ou a manter seu corpo forte e em movimento. Para cada necessidade, descubra um centro especialmente desenvolvido para você. Tem foco dos dois lados, né? Porque se você jogar a luz daqui, ela atravessa para lá. Se você jogar a luz de lá, ela atravessa para cá. E a luz, né, ela vai, por exemplo, numa lente convergente, se você jogar a luz paralela, ela vai convergir para o foco. Então tem o foco dos dois lados. No espelho não, no espelho a luz não vai passar para o outro lado. Ela bate e reflete. Tá certo? Então você tem o foco só do lado de lá. E aqui na lente, você vai ter o que a gente chama de ponto antiprincipal. Tá? O ponto antiprincipal é o dobro do foco. Ou seja, o ponto antiprincipal está para o centro de curvatura aqui, ó. Tem mais ou menos uma função parecida. Foco é foco e o vértice está para o centro óptico, né? Essa linha, para os dois, é o que a gente chama de eixo principal, né? Vai servir como uma base ali para você analisar onde vai estar o objeto, onde vai estar a imagem. Perfeito? E aí você tem lá, por exemplo, vamos supor que você colocou o objeto aqui. Essa imagem vai se formar aqui. Tá? O tamanho do objeto a gente vai chamar de O. E o tamanho da imagem a gente vai chamar de I. Então eu vou poder calcular esse tamanho, né? Saber se a imagem é maior, se ela é menor. Tá? Essa distância aqui, ó. Bom, essa distância aqui é a distância focal, né? Esse aqui é o raio. Você sabe que o raio, ele é o dobro da distância focal. Tá? Aqui mesma coisa. Isso aqui é a distância focal dos dois lados. E esse cara aqui é o dobro do foco. Então, 2 vezes F. Perfeito? Bom, só que essa distância aqui, ó, do objeto até o espelho, a gente vai chamar de P. Então, quando o cara fala assim, um objeto está a 50 centímetros do espelho, P vale 50. A imagem vai estar onde?
a distância da imagem até o espelho, até o vértice, a gente vai chamar de pelinha. P e pelinha. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu colocar, por exemplo, o objeto aqui, ele tem um tamanho, e aí você vai ter a formação da imagem. Ó, você vai ter a formação da imagem aqui. Certo? Então o objeto tem um tamanho, a imagem tem um tamanho. Mesma coisa. A distância... Deixa eu botar aqui assim. A distância entre o objeto e a lente é o P. Olha lá. Botando mais em cima ali para não ficar muito amontoado. E a distância da imagem até a lente também é o P'. Pronto. Perfeito? Então já está tudo representado o que seria cada letrinha. Quais são as equações? Cara, isso tudo vem por geometria, tá? Com raio e tudo mais, você calcula tudo por geometria. Mas essas equações, a gente não vai ficar aqui provando todas elas. Essas equações que vão calcular tudo aí, tamanho da imagem, distância e tudo mais, são essas daqui. Basicamente, você só tem essas duas. Professor, mas eu vi uma no livro que, pô, envolve o foco com o I, com não sei o quê. Claro, se você ficar substituindo uma na outra, você vai encontrando outras fórmulas. Você não precisa, tá? Essas duas formulazinhas aqui são as formulazinhas que você resolve qualquer questão de estudo analítico de espelhos ou lentes. Você vai resolver através dessas duas aqui. Tá? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aqui, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Essa razão, I sobre O ou menos P' sobre P, porque uma é igual a outra, né? Isso é chamado de ampliação ou simplesmente aumento linear. Então, o aumento linear é o I sobre O. Ou, obviamente, como I sobre O é igual a menos P' sobre P, essa ampliação também é menos P' sobre P. Né? Afinal de contas, esse cara é igual a esse. Então, ampliação é o quê? O nome já diz, né? Ampliação. Por exemplo, se o teu objeto tem 50 centímetros e a tua imagem tem 150 centímetros, quando tu dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, 150 dividido por 50 vai dar 3. Ou seja, o que você descobriu? Você descobriu que a imagem é o triplo do objeto. Ela tem o triplo do tamanho. Então a tua ampliação é igual a 3. Perfeito? Ampliação é o 3. O Renan está perguntando, o que é o O? Esse O aqui é o tamanho do objeto, Renan. Se for esse O aqui, é o tamanho do objeto. E o I é o tamanho da imagem. Tá legal? Tem esse outro Ozinho aqui, mas isso aqui é um ponto, né? Então você não tem medida. Você não está medindo esse cara. Esse cara aqui, tu não tem uma dimensão dele. Ele é só o ponto, é o que a gente chama de centro óptico. Tá? Aí a gente chama ele de O. É um pontinho ali. Agora, o que a gente consegue medir, o que vai ter medida, vai ser o tamanho do objeto. Aí o tamanho do objeto a gente vai chamar de O. Perfeito? E outro, hein? Outro detalhe, que é isso aqui o que pega a galera pra caramba, ó. Que você tem que ficar atento. Que são os sinais. Porque essas letrinhas, algumas delas podem ser positivas ou negativas, cara. E isso vai representar alguma coisa. Por exemplo, ó. A distância focal, ela pode ser positiva. A distância focal, quando ela é positiva, é porque o espelho é côncavo ou uma lente convergente. Tá? Bom, você está entendendo que
Isso aqui eu posso usar para calcular as imagens do espelho côncavo, do espelho convexo, da lente convergente ou da lente divergente. Eu vou conseguir usar essas equações para calcular quaisquer imagens aí desses instrumentos. Só que tem questão que ele fala, um objeto está em frente a uma lente. Aí você sabe que você está tratando da lente. Mas, cara, você vai usar as mesmas equações. O objeto tem um tamanho, a imagem vai ter um tamanho. As imagens são as mesmas, né? A gente comentou isso, que a imagem da lente convergente é igual à imagem do espelho côncavo, né? As imagens... A imagem da lente divergente é igual à imagem do espelho convexo. Então, já falei para você que as imagens são as mesmas. Então, os cálculos também são iguais. Só que tem questão que é de lente, tem questão que é de espelho. Só muda isso, vai mudar a palavrinha lente para espelho. Acabou. O resto das equações são as mesmas. Questões para calcular, né? Não muda nada. Então, quando o cara falar que a lente é convergente, que o objeto está em frente a uma lente convergente, ou está em frente a um espelho côncavo, tu já sabe que essa distância focal é positiva. Agora, se o espelho for convexo ou for uma lente divergente, aí o foco vai ser negativo. Então cuidado, cara. Por que isso aqui pega pra caramba? Porque a galera, o cara não vai falar pra você assim, um espelho convexo que tem uma distância focal menos 15, ele não vai falar pra tu que é menos 15. Ele vai falar pra você, um espelho convexo possui distância focal 15. Você que tem que se ligar. Ih, é convexo, né? Caramba, então é menos que... Eu tenho que botar um menos na frente. Aí é você que tem que se ligar e chegar lá na fórmula e botar um menos aqui, ó. Pois é, cara. Então é isso aqui que vai confundir, é isso aqui que vai complicar a tua vida. Ó. Pelinha. Pelinha, que é a distância da imagem até o espelho, ó. A distância da imagem até o espelho é o pelinha, né? Se o pelinha for positivo, essa imagem é real. Se o pelinha for negativo, aí a imagem é virtual. Tá? O I. Se o I é positivo, essa imagem é direita. I positivo, imagem direita, ou seja, não está de cabeça para baixo. Então você achou o tamanho da imagem positiva. Ah, uma imagem deu 10 centímetros. Significa que ela tem um tamanho de 10 centímetros e ela está para cima. Caramba, eu só fiz a conta, achei o I igual a menos 15. Significa que a imagem tem 15 centímetros de tamanho, só que ela está de cabeça para baixo. Então, quando o I é negativo... Dá para ver aqui? Dá. Quando o I for negativo, essa imagem é invertida. Tá? E tem mais um detalhe, ó, que você já viu isso lá na formação das imagens. Se você pegar lá os seus alfarrábios de física, der uma olhada lá nas imagens que eu desenhei para você, você vai ver que toda imagem que era virtual, ela era direita. E toda imagem que era real, ela era invertida. E aqui você consegue provar isso também com a matemática. Lá nos desenhos, eu desenhei e você viu isso. Só tinham aquelas imagens, eu desenhei todas as imagens possíveis e você viu que toda imagem que era virtual era direita e toda imagem que era real era invertida. Ponto. Só que aqui dá pra gente provar isso na matemática. Por quê? Por conta dessa equação aqui, ó. O O e o P são positivos. Você adota que eles são positivos. Então, como eu tenho um I igual a menos pelinha, cara, se o pelinha for positivo, o I vai ser menos ele. Então, o I vai ser negativo. Agora, se o pelinha fosse negativo, tem um menos na frente. Menos com menos dá mais. Então, o I ficaria positivo. Ou seja, o I e o pelinha, por conta desse sinal aqui, nunca vão ter o mesmo sinal.
Se você achou o I positivo, tu vai achar o P' negativo e vice-versa. Então, olha lá. Quando o I for positivo, ou seja, imagem direita, o P' será negativo. Então, ela será também virtual. Quando o I for negativo, o P' é que é positivo. Então, a imagem invertida é real. Então, tá aqui, ó. Uma outra relação aqui importante, cara, que às vezes salva uma questão. É o pulo do gato da questão. Ele não fala para você se é ou não é, se é virtual ou se é real, mas ele fala que é direita e você sabe que é virtual, aí tu já sabe qual é o sinal do P'. Então, cara, é ficar atento a isso. Tem esses detalhezinhos dos sinais e da utilização das equações. Acabou. Acabou. O conteúdo é esse. Tá? Então, tira um print aí. Ó, printa aí todo esse resumo. Já printou? Deixa aí do ladinho, porque eu vou apagar tudo e a gente vai começar a fazer uns exercícios. Tá bom? Mas eu vou ter que apagar para a gente poder fazer o exercício. Eu queria deixar aqui, mas não vai ter espaço. Então printa aí para você poder consultar junto comigo. E aí você vai fazer o exercício junto comigo e você fica consultando isso aí agora. Tá? Então vamos embora. Deixa eu apagar aqui primeiro. Diretor, já joga na tela aí para eles. Ó, Yasmin tá perguntando, professor, o que é o P? Tá lá, Yasmin, tá representado. O P é a distância do objeto até o espelho, ou até a lente. Tá bom? O que mais? A Tailane. Professor, esse assunto cai muito no Enem? Não, Tailane, esse assunto não cai pra caramba no Enem, não. Já caiu, tá? Mas não é dos assuntos que mais caem. Ótica no Enem cai uma coisa mais até teórica do que cálculo, tá? Mas pode cair, já caiu. A Brena falou, tem que ter a manha. Exatamente, tem que ter a manha. Se não tiver a manha, fica difícil. Gustavo falou, professor, a imagem que vemos no espelho é a direita ou invertida? Então, Gustavo, depende, né? Depende. Se eu pegar um espelho côncavo aqui e colocar afastado aqui, tu vai ver uma imagem de cabeça para baixo. Pega a tua concha de feijão lá. Pega uma concha de feijão, limpa ela, obviamente, né? Pelo amor de Deus. E olha a parte de dentro da concha de feijão. Se você se afastar ali e ficar olhando, tu vai se ver de cabeça para baixo. Depende do espelho. Num espelho plano, né? O espelho do teu banheiro, que é um espelho plano, você vai ver uma imagem direita, porque você não está de cabeça para baixo. Então tudo depende do espelho e depende também da distância que você tiver do espelho, né? São as imagens que podem ser formadas. Por isso que a gente tem essas equações para calcular. Ó. Aí se você sabe a distância focal do espelho, você sabe qual é a distância que você tem que estar para que a imagem fique invertida, que fique ampliada, que fique do mesmo tamanho, enfim. Tá certo? A gente vai poder usar aí a matemática, né, os cálculos, para poder determinar as imagens que eu quero. O que era, na última aula, muito mais qualitativo, né? Muito mais, se o objeto estiver muito perto, a imagem é ampliada, né? Se o objeto estiver ali, a imagem é assim, mas não é nada muito preciso. Aqui com as equações, com a matemática, a gente vai ter uma precisão maior. Essa que é a ideia. O Emerson falou assim, professor, se não cai muito esse tema, por que escolhido como tema da aula? Não entendi. Então, Emerson, é porque, na verdade, esse aqui é a semana 31, não é isso? Então, toda semana a gente dá uma aula nova. O que a gente faz aqui? Aqui no ProEnem a gente não fala só de alguns temas. A nossa extensiva, a gente dá todo o conteúdo da física. Caindo pouco ou caindo muito. Né? Porque cai pouco, mas se eu não der e cair naquele ano, tu vai reclamar comigo. Entendeu? Então já caiu, não cai tanto, mas já caiu. Mas essa aqui não é a nossa semana de revisão. Daqui a pouco vai começar, por exemplo, a nossa semana de revisão do Pro. Aí na semana de revisão, obviamente, não dá pra gente falar de todos os assuntos. Então
sabe qual é a distância que você tem que estar para que a imagem fique invertida, que fique ampliada, que fique do mesmo tamanho, enfim. Tá certo? A gente vai poder usar aí a matemática, né, os cálculos, para poder determinar as imagens que eu quero. O que era, na última aula, muito mais qualitativo, né? Muito mais, se o objeto estiver muito perto, a imagem é ampliada, né? Se o objeto estiver ali, a imagem é assim, mas não é nada muito preciso. Aqui com as equações, com a matemática, a gente vai ter uma precisão maior. Essa que é a ideia. O Emerson falou assim, professor, se não cai muito esse tema, por que escolhido como tema da aula? Não entendi. Então, Emerson, é porque, na verdade, esse aqui é a semana 31, não é isso? Então, toda semana a gente dá uma aula nova. O que a gente faz aqui? Aqui no ProEnem a gente não fala só de alguns temas. A nossa extensiva, a gente dá todo o conteúdo da física. Caindo pouco ou caindo muito. Né? Porque cai pouco, mas se eu não der e cair naquele ano, tu vai reclamar comigo. Entendeu? Então já caiu, não cai tanto, mas já caiu. Mas essa aqui não é a nossa semana de revisão. Daqui a pouco vai começar, por exemplo, a nossa semana de revisão do PRO. Aí na semana de revisão, obviamente, não dá pra gente falar de todos os assuntos. Então a gente escolhe aqueles assuntos que a gente acha que cai mais, aqueles assuntos que a gente, né, já analisou que tem mais recorrência, ou aquele que é mais complexo, mas que pode cair, enfim. Aí a gente vai, né, tentar falar daqueles assuntos que a gente acha que vai aparecer. Mas na nossa extensiva, que a gente está estudando desde fevereiro, a gente vê todo o programa. Isso não é só física, matemática, biologia, química, a gente vê todo o programa. Porque tudo pode cair. Então, por exemplo, essa aula de hoje é a semana 31. A aula que vem, semana 32. Fechamos o conteúdo todo. Caindo muito ou caindo pouco? Caindo muito ou caindo pouco, a gente estuda tudo. A gente está vendo aqui toda a matéria do ensino médio. Tanto na Física 1, tanto na Física 2. Aí agora sim, né, diretor? Depois da semana 32, começa as semanas de revisão, onde a gente vai voltar a falar, voltar a visitar aqueles assuntos que a gente acha mais importante. Show de bola? Entendeu, Emerson? Vamos para a questão 1. Ó, em uma feira de ciências escolar foi confeccionado um projetor com peças de baixo custo. Observe o esquema que ilustra a lente do projetor e o anteparo sobre o qual é projetada a imagem de um objeto. Sabe-se que a distância P do objeto, a lente, é de 11 centímetros, olha lá. E que a distância P' entre a imagem e a lente é de 66/5. Primeira coisa, tá vendo que a imagem está de cabeça para baixo? Ó, o objeto, é um lápis, né? Olha a imagem invertida. Como tu já tá vendo que essa imagem é invertida, né? Tu já sabe que o I é negativo. Se a imagem é invertida, ela é real. Então o P' é positivo. Até porque você sabe que essa imagem é real porque ela está sendo projetada no anteparo. Isso que é uma imagem real, né? Quando ela é projetada em algum lugar. Certo? Então o P' é positivo. O P é 11 e o P' vai ser 66/5. Imagem real. P' é positivo. Com base nas informações, calcule a distância focal. Vou te dar um bizu aqui. Olha lá, vamos lá. Questão número 1, então. Pessoal, o P vale 11. Tá? Eu sei que a imagem, ela é invertida. Eu analisei ali na figura. Se a imagem é invertida, por exemplo, o I seria negativo. Ele nem quer que você calcule, mas o I seria negativo. Só que se a imagem é invertida, ela também é real. Se a imagem é invertida, ela também é real. Então o P' ele vai ser positivo. E aí ele deu a distância da imagem até o espelho. Ele disse que a distância da imagem até o espelho vale 66/5. Perfeito? Veja que tem que botar positivo. Ele não falaria para você, se fosse negativo, ele não falaria para você que a distância é menos 66/5. A
Até porque quando você fala de distância, né? Você fala de tamanho ali, essa distância, você não usa um sinal de menos. O sinal de menos é só uma questão de definir se ela é virtual ou real, se ela é formada pelos raios ou pelo prolongamento deles. Então o cara não vai usar o sinal de menos para você direto. Ele não vai te dar esse sinal de menos. Você que tem que saber se é negativo ou positivo. Toda vez que você, então, se deparar com esses dados, olhe e se pergunte, cara, mas esse cara é positivo ou é negativo? Né? Quem são esses caras? O P', o I e o F. Sempre que você se deparar com esses três, você tem que se perguntar, mas ele é positivo ou é negativo? Porque a questão não vai te dizer que é negativo quando for. Ela não vai botar um sinal de menos. Beleza, ele quer a distância focal. Gente, direto, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é 11, mais 1 sobre P'. Aí agora, olha aqui. O que o cara faria? Ó. O cara que não tá safo, não tá ligado, ele vai fazer assim. 1 sobre P'. Aí quem é P'? 66 sobre 5, certo? Não tá errado não, tá certo. Mas isso vai te dar um trabalho, olha que feio aqui. Vai te dar um trabalho. Lembra do seguinte, galera. Ó o bizu. 1 sobre P' é o inverso de P'. Então, se o P' é 66 sobre 5, o inverso dele, quem é o inverso do P'? Pô, se o P' é 66 sobre 5, o 1 sobre P' é o 5 sobre 66. Pô. Entendeu? Então, quando o P' ou o P, ou até o F, tiver em fração, lembra disso. Que se o P' é uma fração, o 1 sobre P' é o inverso dele. Então é só tu inverter a fração. Que aí já fica direto. E aí eu tenho que somar essas frações. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Aí, cara, base de matemática, ó. Para eu somar essas frações, eu tenho que igualar o denominador. Eu tenho que fazer o MMC, que é o menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum entre 11 e 66 é o 66, né? Por quê? Uma vez 66 vai dar 66. O 66 é múltiplo dele mesmo. E 6 vezes 11 dá 66. Então 11 também o 66 também é múltiplo de 11. Múltiplo é isso, né? De 11 em 11. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. São os múltiplos de 11. Se você ir somando de 11 em 11, os números que você encontra são os múltiplos dele. Perfeito? E aí o que você tem que fazer aqui no MMC, né? Você tem que pegar e multiplicar lá em cima também, porque esse cara aqui eu só repeti, né? O 66 eu repeti, então o cara em cima eu repeti também. 1 vezes 5 dá 5. Agora, para o 11 virar um 66, eu tive que multiplicar por 6. Então eu tenho que multiplicar em cima também, ó, por 6. Então você repete o denominador e soma os numeradores. 6 mais 5, 11. Então 1 sobre F fica 11 sobre 66. Lembrando que esse aqui é o 1 sobre F, né? E eu não quero 1 sobre F, eu quero F. Mesma coisa, olha lá. Inverte. Se o 1 sobre F é o 11 sobre 66, inverte. O F, que é o inverso do 1 sobre F, é o 66 sobre 11. Certo? É como se você estivesse invertendo as duas frações aqui. E 66 dividido por 11 dá 6. Tá aí, essa é a distância focal. Show? Vamos ver o gabarito? Olha lá. Gabarito, letra A. Vamos embora, vamos para a próxima. Uma lente convergente conjuga uma imagem cuja altura é 3 vezes maior que a do objeto posicionado entre seu centro óptico e seu foco principal. Esse objeto se encontra a 12 centímetros de distância do centro óptico da lente. Lembra que o centro óptico da lente é o vértice do espelho, né? É a lente. O centro óptico é um ponto lá na lente. Quanto vale a distância focal da lente em centímetros? Então ele me deu a distância do objeto até a lente, ó. Ele me deu o P. E ele disse que a imagem é 3 vezes maior
que do objeto. E o objeto, ele está entre o centro óptico e o foco principal. Então, vamos lá. Vamos para essa questão que ela é já mais complexa. Olha aqui. Ó. Tá aqui o centro óptico da lente. Aqui está o centro óptico. E tá aqui o foco. Ele falou que o objeto está localizado entre o centro óptico e o foco. Quando o objeto está pertinho entre o centro óptico e o foco, que é igual com o espelho côncavo, né? Quando ele está entre o foco e o vértice, essa imagem que é formada, ela é uma imagem maior, virtual e direita. Mestre, como é que eu sei? Aula passada, semana 30. Você tem que conhecer as imagens. Quando o objeto está pertinho, ou seja, ele tá depois do foco, né? Ele está numa distância menor que a distância focal. Ele está entre o foco e o espelho, ou entre o foco e a lente. Essa imagem vai ter essa característica. Por que eu preciso saber disso? Porque se é virtual, eu já sei que o P' é negativo. E se é direita, eu já sei que o I é positivo. Aí ele falou para mim primeiro que o P é 12. P é a distância do objeto até o espelho, 12. E ele me disse, olha o que ele me disse, que a imagem, ela é 3 vezes maior do que o objeto. Você sabe o tamanho do objeto? Não. Mas a imagem é 3 vezes O. Né? Se o O for 5, a imagem é 3 vezes 5, é 15. Se o O for 10, a imagem é 3 vezes 10, é 30. Agora, eu poderia ter colocado menos aqui, ó. Se eu não sei disso aqui, eu não sei se a imagem é positiva ou negativa, porque ela pode ser maior e invertida. Se ela fosse maior e invertida, aí o I seria menos 3O. Que aí o I seria negativo. Então veja como é que eu tenho que conhecer as imagens. Como eu conheço a imagem, eu sei que ela é direita, então eu sei que esse I é positivo. Acabou. Com isso aqui eu tenho que achar o foco. Só que se você olhar lá na equação, né, 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu só tenho P. Se eu não tenho F e não tenho P', não vai dar para descobrir. Mas aí eu vou para outra equaçãozinha que eu tenho. Ó. Lembra? I sobre O é menos P' sobre P. O I, ele é o triplo do O. Então no lugar do I eu vou botar ó, que ele é o triplo do O. Menos P' eu não sei. E o P? O P é 12. Ele me deu o P. Pronto. Então eu vou cortar O com O. E vou multiplicar cruzado. Menos P' vezes 1, menos P'. E 3 vezes 12, 36. Multiplicando por menos 1, P' é igual a menos 36. Achei um P' negativo. Faz sentido? Faz, porque se ela é direita, ela é virtual. P' é negativo mesmo. Agora vamos achar o foco. Aí eu vou te dar um outro bizu, hein? Só para você que ficou até agora. Olha esse bizu aqui. Cara, esse bizu aqui, inclusive, a gente até já falou dele quando eu falei de resistência equivalente. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', não é? Só que tem a ideia do MMC, que a galera às vezes se enrola no MMC e tudo mais. Cara, eu posso fugir do MMC. Eu posso usar isso, que vai dar no mesmo. Fazendo que a distância focal é o produto de P vezes P' sobre a soma de P mais P'. Tanto faz usar isso ou usar isso, é a mesma coisa. Só que a vantagem é que aqui você foge do MMC. Não significa que aqui é mais rápido, não. Quem sabe fazer o MMC aqui às vezes é mais rápido. Ali, por exemplo, seria mais rápido. Se você tivesse que somar aqui, ó, multiplicar por 66 sobre 5 e somar com 66 sobre 5, ia te dar mais trabalho. Então, nessa questão foi mais rápido fazer assim. Fazendo essa. Mas tem questão que, de fato, fica mais rápido fazendo isso. Mas tanto faz. Fazendo uma ou outra, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, vou usar essa aqui para você ver, ó. Qual a distância focal? Bom, o P vale 12 e o P' vale menos 36.
Aqui, P vale 12, soma com P' que é menos 36. Tem que usar um sinal de menos. Veja que se você não achasse o sinal de menos aqui, cara, 12 mais 36 dá 48. Mas como tem um sinal de menos, 12 com menos 36 vai dar menos 24. Então tu não erra só pelo sinal não, tu acha outro número. Por isso que o sinal é muito importante. Então em cima vai ficar um 12 vezes menos 36 e embaixo vai ficar um menos 24, que é o 12 somado com menos 36. Aí, ó, como eu tenho um menos em cima e um menos embaixo, dividir menos por menos vai dar mais. Então eu vou cortar esse sinal aí, né? 12 dividido por 24, se eu simplificar por 12, aqui dá 1 e aqui dá 2. Então sobra um 36 sobre 2. 36 sobre 2, 18. Tá aí. 18 centímetros seria a distância focal dessa lente convergente. Tá lá, gabarito. Letra C. Tá? Então, como eu te falei, cara, isso já caiu no Enem, isso já pode aparecer, mas assim, é pouco provável de fato, tá? Então, eu sugiro que você dê uma olhada, é bom você saber, é importante você saber um pouco de tudo, mas não precisa se aprofundar muito nisso, tá? Dá um pouco uma olhadinha, papapá, e já parte para outro assunto, beleza? Por exemplo, a nossa aula de hoje de Física 1, ela é muito mais importante do que essa de Física 2, porque a de Física 1 cai muito mais, aparece muito mais, aquelas ondas estacionárias. Então é melhor que você, por exemplo, foque mais lá. Mas não abandone esse assunto aqui não, cara. É importante você saber um pouco de tudo, porque pode aparecer, tá bom? Mas de fato não é tão recorrente assim. Maravilha, galerinha! E o seu filho? Ah, vem cá, vem cá! Filho! Filho, vem cá, filho, rapidinho, corre! Pois é, né, cara? Já tô às 4 aulas aí pra mostrar o moleque, né? Chega aí pra tu dar um tchau pra galera. Vem cá, olha lá, tô aparecendo lá no YouTube. Olha lá. Caraca, ele é o Homem-Aranha. Tu não é o Homem-Aranha? Eu sou. Ele tá com a janelinha. Cadê? Dá um sorrisão pra galera ver a janelinha. Caraca, dá um tchau pro pessoal lá. Todo mundo lá falando contigo, ó. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana. Bom final de semana. Estuda muita física. Estuda muita física. Valeu, gente. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.